Endrick precisa sair do Real Madrid. Titular seu nos últimos anos. Ele foi revelado pelo Palmeiras, mas também teve seu brilho na seleção brasileira, chegando até mesmo ao ponto de... Deixa eu abrir aqui pro Juregão. Grande Juregão! Endrick ser comparado com Pelé. É claro que essas comparações com Pelé foram exageradas, e a maioria delas foram em tom de brincadeira. Pelo menos eu acredito que não deve existir ninguém no mundo que realmente achou que o Endrick tinha o talento do Pelé, né? Mas mesmo assim ele foi negociado e vendido para o Real Madrid, como uma das transferências mais caras da história do futebol mandou brasileiro. R$10. Pelo menos a Voxel tinha alguma relevância. Bater nele na live já deveria ser mais do que ele merece. Pare de bater em indigente, já gosto de você. Não me dê mais motivos para mamá-lo. Vai tomando. Não se desenvolveu em nada. Isso porque passou a maior parte do tempo no banco. O Endrick estava certo quando escolheu ir para o Real Madrid? E outra, já estando lá, será que é certo ele continuar, mesmo que ele esteja sempre no banco? Bom, então vamos lá, né? O Endrick surgiu no Palmeiras como um atacante, eu nem sei se... E jogava muita bola, Fiscal de views mandou R$10. Crozão, VC tá errando no argumento. Ele tem um vídeo com 11k de views, Rein. Ah, então desculpa. Tem um vídeo com 11k de views. Perdão. Não me atentei aos fatos. Ele jogava mais como centroavante fixozão mesmo, porque, sinceramente, os times do Abel são meio esquisitos, assim, no quesito ataque, né? O Endrick é um cara que jogava mais pela ponta ali, né? Também aparecia muito na área, tem muito gol de 9 mesmo, de camisa 9 pelo Palmeiras. E ele tinha as arrancadas dele e tal, e, tipo, surpreendeu muita gente, porque as coisas que ele fazia aqui com 17 anos realmente eram assustadoras, cara. E isso fica cada vez mais claro quando a gente vê o Estevão aqui no Palmeiras. O Estevão, pô, começou muito bem, um jogador, assim, na minha opinião, tem até mais talento do que o Endrick, né? Mais refino, mas falta muita estrela pro Estevão, cara. Você pega ali... O Estevão, a grande realidade, cara, é que assim, os últimos meses a galera hypou pra cacete o Estevão, certo? Falaram isso, falaram aquilo, e quando precisou do moleque, nada. Ele fez esse gol aí contra o Chelsea, que foi tipo assim, o gol de caralho, não vejo a hora de ir pra aí logo. Mas não vingou. Contra o próprio Corinthians no Paulista, não existiu o Andileri, ele ficou no bolso do Andileri. Então assim, o Estevão até agora nada, essa que é a grande realidade, né? Ele surgiu muito bem, fez algumas boas partidas, mas diferente do Endrick, que saiu daqui jogando muito, o Estevão ainda nada. E nos jogos grandes, os jogos realmente importantes pro Palmeiras, me fala um lance decisivo do Estevão, cara. E desde que ele surgiu, eu tenho visto todos os jogos do Palmeiras, principalmente os grandes jogos, né? Libertadores, Copa do Brasil, agora no Mundial de Clubes. E, mano, eu não me recordo de uma partida do Estevão que ele, sei lá, mano, que ele acabou com o jogo, sabe? E o Endrick, se você for botar a reta final do Brasileirão lá, que o Palmeiras ganhou do Botafogo, mano, nossa, ele carregou vários jogos ali. Inclusive o jogo contra o Botafogo, o time tava morto. Eu cravo aqui pra vocês que se não fosse o Endrick naquele ano, o Palmeiras não seria campeão, cara. É um moleque que com menos talento que o Estevão, mas mesmo assim tem muito talento, conseguiu fazer mais do que ele. E aí ele chega no Real Madrid e parecia ser, cara, a escolha perfeita, porque você olhava assim na época, o Real Madrid não tinha um camisa 9 mais, né? Quem tava lá era o Rossello, mano. Então, tipo assim, era um cara que não tinha nome, por mais que ele fez o nome dele, né? Na Champions League, principalmente, salvou o Real Madrid. Só que, pô, quando chega o Endrick, um moleque novo, 17 anos ali, que, pô, teria o quê? 10 anos de Real Madrid, você pensa o quê, mano? Ele vai engrenar muito, hein? Porque você revezar com o Rossello é muito de boa, velho. Por mais que ele fosse titular ali, o Endrick ia jogar muito, porque o Rossello não é um jogador extra classe que ia cravar a titularidade ali, ia jogar todos os jogos e botar o Endrick no bolso. Então, quando ele aceitou ir pro Real Madrid, fazia total sentido, pô. O maior clube do mundo te chama, você vai ser o camisa 9, o cara que é titular na sua frente não é lá um exímio técnico, ou seja, é de boa pra você competir. Então, irmão, o cenário tava lindo, tá ligado? Só que aí vem aquele pequeno detalhe, né, mano? Um tal de Kylian Mbappé sendo contratado pelo Real Madrid e pra jogar de camisa 9, na posição do Endrick. Aí... Esse jogo agora, do PSG contra o Real, cara, você imagine os caras que odiavam o Mbappé no PSG. É por isso que os caras arrombaram o Real Madrid, cara. Os caras vieram com mais ódio do Mbappé do que do Real Madrid. Sangue no olho, mano. E, rapaziada, esquece. A partir do momento que o Mbappé pegou a canetinha e assinou pelo Real Madrid, já era. A partir dali eu tinha na minha cabeça o seguinte: o Endrick vai ter que pedir pra mudar pra ponta direita, mano. Ele vai ter que jogar na ponta direita. É melhor ele disputar a vaga com o Rodrigo, com o Brahim Dias ali, do que ele disputar com o Mbappé, porque não tem como. Se tem uma coisa que o Tartaruga merece respeito, é que ele é muito fominha. Ele não é aquele jogador que, mano, é brabo e tal, joga muita bola, mas tem os seus problemas físicos, tá sempre fora ali. Irmão, não tem essa, velho. Se tem 70 jogos no ano do Real Madrid, o Mbappé joga 60. E ele não quer saber, irmão. O cara não machuca. Quando machuca, volta sempre antes do tempo, tem um físico avantajado, é mais alto que o Endrick, é mais rápido que o Endrick, já decidiu muito mais coisa que ele, é um cara gigantesco no futebol mundial, além de que custa... Eu não gosto do Mbappé não, tá? Eu acho esse cara insuportável, mas não é inegável. O moleque é foda mesmo, mano.
Tomar bala pro Real Madrid. Então, cara, se eles tiverem que escolher ali quem vai ser o titular e quem vai ser o reserva, o Endrick teria que fazer chover, mano. Era papo de ele entrar em campo, fazer, sei lá, 3 gols e no jogo seguinte o titular ser o Mbappé. Porque é assim que funciona as coisas. Pra você desbancar um cara do nível dele, o Endrick teria que comer a bola no Real Madrid. Só que como ele iria comer a bola se ele entra 5 minutos do jogo? Por mais que ele tenha decidido muito jogo aqui no Brasil, no nível europeu é outra parada, mano. Ele ia precisar de tempo pra se desenvolver e o principal, ele tem que jogar. Ele tem que pegar ritmo de jogo contra essa galera nova. Pra ele entender melhor como funciona o futebol espanhol, pra ele entender melhor como funcionam os marcadores, como é o jogo, pra ele se entrosar também com o time, né? Saber quando ele precisa correr, quando ele não precisa, quando ele vai dar um bote, quando ele não vai dar. Isso é normal, cara, normal de futebol. Só que tem mais um ponto que precisa ser levado em consideração. Será que ele só não teve minutagem ali porque o Mbappé realmente é muito melhor? Ou porque teve alguma rusga no vestiário? Porque a relação dele com o Ancelotti, cara, não parece ter sido das melhores, não. Em vários momentos... Mas com quem que é? Com quem que o Mbappé teve uma boa relação? Com quem? Fale pra mim. Com quem que o Mbappé teve uma boa relação? O Ancelotti criticou a postura dele em entrevista coletiva, uma parada assim que não é do feitio dele, tá ligado? Eu, particularmente, não me lembro de ver o Ancelotti expondo nenhum jogador assim na coletiva, mano. Cara, eu juro que eu achei que o Neymar ia se dar bem com ele. Farro, cara, mas nem com o Neymar. Tava, né? É. Ninguém se dá bem com o Tartaruga, mano. Palhaçada de virar dono do time. Tartaruga é muito esquisito, mano. Muito. Mas um moleque de 18 anos que acabou de chegar no Real Madrid. E aí, quando você pega o desempenho do Endrick na seleção brasileira, que inclusive salvou o Dorival em vários momentos, a coisa começa a ficar ainda mais... O cara me mandou 100 bits, o Dartaris. Cara, eu tiro o chapéu pra vocês rivais, mano. Porque vocês se comprometem com o bagulho. O cara me mandou 100 bits. Custa o quê? Isso, uns 40 conto? Eu não sei. Mas ele me mandou 100 bits pra falar assim: oi, corintiano, boa tarde. Como se sente com a sua dívida de 3 bilhões de reais na conta do Corinthians e sendo monotítulo de Libertadores? E foi embora. Caralho. Caralho, velho. Olha, assim, por mais que vá tomar no seu cu, eu, por outro lado, tiro o chapéu pelo seu empenho de me pagar pra poder falar essa porra. Caralho, cara. Que moleque, mano. Esquisita, cara, porque assim, eu sou flamenguista, vi o Dorival treinar o meu time, e se tem uma coisa que ele nunca fez foi peidar pra medalhão. Lá em 2022 na Libertadores, cara, o Dorival tinha ali o Vidal, que havia acabado de ser contratado pelo Flamengo, e a gente sabe toda a mídia do Vidal, já tinha posado várias vezes com a camisa do Flamengo e tal, é um jogador midiático pra cacete, e mesmo assim ele não quis saber, cara, botou o Vidal no banco porque ele queria que o João Gomes fosse o meio campo dele ali na contenção. Ele pegou e bancou o moleque da base, mano. O João Gomes devia ter o que na época? 20 anos no máximo? E o Dorival nem quis saber, rapaziada, botou ele em campo, vai jogar, bancou ali o Vidal e nem aí. A mesma coisa ele fez no Santos, né, com o Neymar e Ganso lá na época. Tudo bem que Neymar e Ganso era outro nível de jogador e, pô, não tinha como você bancar, né? Só que o ponto é que com o Endrick foi a mesma coisa. Ele convocou o moleque, botou ele pra jogar lá contra a Inglaterra e o que aconteceu? O Endrick fez o seu primeiro gol já na estreia, em pleno Wembley, mano. Olha a estrela desse moleque. Logo depois ele tava no BO lá contra a Espanha, botou o Endrick de novo e ele resolveu mais uma vez, cara, porque ele empatou o jogo pro Brasil, né, naquela partida bizarra lá contra a Espanha. Inclusive rendeu essa foto aqui, pô, incrível, mano, dele com o Lamine Yamal no fundo ali, né? Esse que tem tudo pra ser o próximo duelo de gerações aí, né, mano? Vai depender do que o Endrick vai fazer, porque o Lamine Yamal, na minha opinião, já se provou, cara. Ele vai ser titular do Barcelona aí pelos próximos 10, 15, 20 anos, o tempo que ele quiser ficar por lá. E ainda teve mais vezes, cara, porque depois desse gol contra a Espanha, o Endrick, se eu não me engano, também fez um gol contra o México ou contra os Estados Unidos, cara. Eu acho que foi contra o México nos Estados Unidos, que ele fez um gol de cabeça. Ele vinha salvando o Dorival várias vezes, e como prêmio que ele ganhou, menos tempo de titular. E não é como se o Dorival tivesse, sei lá, um camisa 9 pronto já, e o Endrick era reserva, como, por exemplo, acontece no Real Madrid, que ele é banco pro Mbappé, né? O Dorival precisava de um camisa 9. Ele sempre jogou com camisa 9. O estilo de jogo do Dorival sempre tem um camisa 9 ali de referência. E ele não tinha nenhum, cara. O Endrick era o único. E ele preferiu improvisar jogador. Ele preferiu colocar o Rodrigo de falso 9 do que usar o Endrick. E ele quer convencer a gente de que não rolou nenhuma rusga no vestiário. O moleque que sempre que ele colocou em campo, entrou, salvou ele, fez gol, decidiu. Por que ele não colocaria esse jogador, mano? Nada tira da minha cabeça que tem algum caosinho de vestiário entre eles dois, sei lá, alguma intriga, algum belzinho. Também teve aquela parada lá que o Endrick deu uma entrevista falando que ele prefere o Bellingham do que o Neymar. Isso aí gerou uma polêmica bizarra. Nossa, cara, como tem jogador mimado na nossa seleção, rapaziada. No comentário desse vídeo foi o Rafinha lá zoar, foi os caras tudo zoar, tirar o Endrick pra nada. Você nunca viu o Neymar falando sobre o Endrick, ou, sei lá, comentando na foto do Endrick. Eu nem sei se o Neymar segue ele nas redes sociais, mano. E aí, é claro, né, como esquecer da clássica entrevista que ele deu lá depois do jogo da eliminação, se eu não me engano, foi depois que o Brasil perdeu pro Uruguai, na Copa América. Eu acho que foi isso, que ele deu uma entrevista, irmão, falando que, nossa, cara, foi uma coisa horrível, cara. Ele deu uma entrevista dizendo que ninguém tava ali de sacanagem, que os jogadores
jogadores estavam abrindo mão das suas férias pra poder jogar pela seleção brasileira, que a gente tinha que agradecer. Olha que coisa bizarra, mano. Ele não falou com essas palavras, tá? Que tinha que agradecer, mas basicamente foi isso que ele quis dizer, né? Mas até aí tudo bem, cara. É um moleque de 18 anos que tá dando ali entrevista depois de um monte de BO com entrevista, naquela parada lá do Bob Charlton, que ele virou um meme mundial. E eu não sei até onde essa parada afetou ele, mas só que sempre que ele entrava em campo pelo Real, ele joga bem, mano. Até na própria Copa do Rei, ele foi o artilheiro da Copa do Rei. Em 6 jogos, o moleque deixou 5 gols, cara. A única competição que ele teve pra jogar, ele desempenhou bem, mano. Só que o ponto é simples, no Real Madrid ele não vai ter espaço porque o Mbappé não dá essa brecha. É um cara que fez 50 gols na temporada, mano. Só se o Mbappé tivesse, sei lá, uma lesão no joelho séria pra ficar afastado um ano. E mesmo assim ele ainda deu azar que surgiu mais um moleque aí, o Gonzalo Garcia, acho que é isso, né, Gonzalo Garcia. Surgiu aí no Mundial de Clubes, um moleque que era da base do Real Madrid e tá brocando gol infinito também, cara. Enquanto o Endrick tava lesionado, né? Então ele partiu de reserva imediato do Mbappé pra ser, sei lá, acho que segundo reserva, né? Porque com o Xabi Alonso, provavelmente o titular vai ser o Mbappé, com certeza, e o segundo vai ser... O Xabi não tem birrinha também com o brasileiro? Ou eu tô doido? Ou esse era o... Quem que era o técnico que tinha birrinha com o brasileiro, cara? Não, acho que não era o Xabi, não. Gonzalo Garcia, que tá desempenhando muito bem, mano. E, inclusive tem um ponto que o Endrick não tem, que é a altura. Pra um camisa 9... Era o Xavi? Não era o Xabi Alonso. Ele nunca foi com a cara do Neymar. E pode ele ser ficava, não queria botar o Rafinha. Pode ser. Pode ser. Pode ser. Mano, um cara de área que vai estar ali pra cabecear a bola, vai estar lá no abafa, no bomba meu boi, ele vai ser muito mais útil do que o Endrick, porque o Endrick tem o quê? 1,70m, velho. Então o ponto principal pra mim é um só, cara. Eu não vejo o Endrick continuando no Real Madrid. Pra mim, ele tinha que pedir pra sair. Então pra mim, mano, o destino perfeito pro Endrick seria o Arsenal. Até mais do que o Rodrigo, né? Tem esse papo aí de que o Rodrigo vai pro Arsenal e tal. As coisas estão esquentando, provavelmente isso vai acontecer mesmo. Só que ainda mais do que o Rodrigo, o Endrick encaixaria como uma luva no Arsenal. É um time muito jovem, o técnico do Arsenal, o Arteta, gosta de trabalhar com moleque novo. Lá eles não tem esse BOzinho, tá ligado? Ah, chegou, tem que maturar primeiro, tem que ficar fazendo jogo na base, vamos dar tempo. Não, o cara chegou, é bom, já vai pro campo, vai jogar. E é um time que sabe jogar com camisa 9. O Gabriel Jesus tava brocando gol doidado lá, cara. E olha que o Endrick é melhor do que ele. Tem mais estrela do que ele, marca mais gol que ele. Na minha opinião, faz tudo melhor que ele. Só não cabeceia. Olha que se duvidar, cabeceia melhor que ele também, tá? Mas agora no Arsenal, jogando a Premier League, esse moleque tem tudo pra voar, mano. Todas as características do Endrick encaixam perfeitamente no Arsenal. Arrancada em velocidade, drible, finalização perfeita. Mano, nossa, cara, eu vejo ele, assim, deslanchando por lá. Ele é a peça que o Arsenal precisa. É o Endrick. Eles querem um camisa 9, justamente pra repor aí o Gabriel Jesus, que, né, infelizmente teve muitas lesões e tal. Eles já estão procurando faz tempo. Tiveram que improvisar aí o Merino, que o cara é volante, mano, e jogou de camisa 9. Inclusive, brocou contra o Real Madrid, porque o esquema deles é tão bom, cara. É tão propício pra ter alguém pra empurrar a bola pro gol, que qualquer um que tiver ali vai brocar, mano. Agora imagina alguém com a qualidade do Endrick. Sem falar que é aquilo, você ganhar uma Champions League com o Real Madrid, nossa, mano, é uma parada gigantesca, assim, você tá ganhando com o maior clube do mundo, mano. Mas agora imagina ele ganhando uma Champions League com o Arsenal. Mano, esse moleque, ele ia ser tipo Deus na Inglaterra, pô. Iam erguer uma estátua pra ele lá em frente do estádio, tá ligado? Ele ia ser Sir Endrick. Então, cara, esse pra mim é o melhor caminho pra ele, principalmente se ele quiser jogar a Copa do Mundo de 2026. Porque o Ancelotti já mostrou que não é lá aquele cara que simpatiza muito com ele e tal. Então, se o Endrick não tiver destruindo, não tiver, mano, fazendo por merecer, não adianta que o Ancelotti não vai chamar ele porque gosta do cara. Isso não vai rolar. Ele vai ter que estar destruindo, ele vai ter que ser, tipo assim, unanimidade pra não ter como não convocar, tá ligado? Pra chegar ao ponto de que se ele não convocar, vai ficar feio. E eu queria muito ver o Endrick na Copa, mano. Esse moleque, nossa, velho, ele aí 2026 com 19 anos jogando essa Copa. Tem que acontecer, mano. Esse moleque tem que ir, ele tem que ir. Não interessa se ele não vai jogar, se ele não vai ser titular, mas ele tem que estar lá, mano. Igual foi o Ronaldo em 94. Ele tem que estar lá pra pegar a experiência, pra sentir o clima. Ele precisa ir. Ele tem que jogar bola, mano. Pra resumir, cara, eu acho que o Endrick tá perdendo tempo ainda no Real Madrid. É mais um caso de alguém que pode calar minha boca, né? Ele pode, sei lá, começar a jogar muito ali, quem sabe brigar na ponta direita, que é o melhor caminho pra ele, porque como camisa 9 no Real Madrid, enquanto o Mbappé for centroavante, mano, esquece, não vai rolar. Ainda mais que o Xabi Alonso também não joga com vários atacantes, né? A gente tá vendo aí o esquema dele, ele prioriza muito mais o meio campo ali e só joga com 2 homens na frente. Se sobrou até pro Rodrigo, cara, que já tem 2 Champions no Real Madrid, e imagina pro Endrick que mal chegou, né? Então é isso, pra mim o melhor caminho pra ele é jogar na Premier League. Nossa, no Arsenal ele voaria, no Liverpool também, hein? No Liverpool seria muito bom, cara. No lugar do Darwin Núñez ali, que é bagre, erra tudo, meu irmão, que o Endrick faria por lá. Cara, tem muita opção boa pra ele, a verdade é essa. É um moleque novo, velho, com muito talento, com muito mercado, que também tem bastante mídia, né? Os clubes gostam disso, sabe fazer gol. Hoje em dia é raro o centroavante aí que sabe fazer gol. A gente vê a quantidade de camisa nova horroroso que tem no futebol mundial, né? Enfim, pra mim o melhor caminho pro Endrick não é no Real Madrid. Se gostou desse vídeo, dá um like, se inscreve pra não perder os próximos. Muito obrigado pelo apoio que vocês deram aí no vídeo que eu fiz sobre o Rodrigo, né? Aqui um canal... Ah, cara, é foda. O Endrick é aquilo, ó. É um jogador forte, é um jogador novo, é um jogador que pode rodar por clubes menores e depois voltar pro Real Madrid. Isso acontece com frequência, né? Só tem que tomar cuidado para não tomar o caminho do Vitor Roque, né? O Vitor Roque sai daqui como promessa, sai do Atlético Paranaense, não dá certo no Barcelona. Depois ele vai pra onde? Pro Sporting?
Não é pro Betis? O Vitor Roque vai pro Betis. Betis, isso. Vai pro Betis. Eu sempre confundo que ele foi pra Portugal. Não arrumou nada e veio parar no Palmeiras e continua não arrumando nada, gente. A gente tem que lembrar disso, viu? Por muito menos, alopraram o Yuri Alberto. Você viu o gol que o Vitor Roque perdeu esses dias? Vitor Enrosque. Vocês viram? Cara, o Vitor Roque até esse momento, pelo valor que o Palmeiras investiu, é um jogador ridículo. Ridículo. Por muito menos, cancelaram o Yuri Alberto aí, ó, fizeram de chacota. Mas é porque o Coringão é gigantesco, né? Ninguém liga pro Vitor Roque. Agora, não joga nada. Investimento de jogador, cara, de alto nível. Não tá jogando nada o Vitor Roque, nada. Então, até esse momento, é um dos piores investimentos do futebol brasileiro, o Vitor Roque, pô. Não joga nada. Ele jogou alguma coisa? Não, no Paranaense ele jogou bem. O Paranaense ele tava em alto, ele tava jogando bem. Não nada. Não, tudo bem, mas o Flamengo é um bom time, cara. Mas assim, a temporada dele foi muito boa. Então, aquele Vitor Roque, sim. Esse que voltou, meu amigo, que bagre, mano. Tá jogando nada.